Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Queridos, passando aqui nessa tarde do dia 14/10/2024, para fazer uma reflexão. Uma reflexão sobre o Evangelho. Mas antes dessa reflexão, eu quero deixar uma pergunta para mim e para você. Uma pergunta que não quer calar. Qual o Evangelho que você está vivendo? O Evangelho das boas novas e salvação? Ou o Evangelho da conveniência? Porque existe uma diferença muito grande, né, nos dois tipos de Evangelho que eu falei. Porque para isso nós precisamos entender a palavra para nós sabermos o que significa boas novas e saber também o que significa conveniência. Porque hoje, como está difícil, quanto está difícil estar em uma congregação, estar ministrando ou até mesmo ser ministrado por alguém. Porque hoje o que temos aprendido é usar a palavra como a nossa defesa. E nós não podemos usar essa palavra como nossa defesa apenas para o que nos convém. Nós temos que usar essa palavra como um instrumento de salvação de vidas. E a Bíblia, ela é bem clara em seus textos quando ela fala sobre salvação, sobre vida. E para nós entendermos esse princípio, nós precisamos ir no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse livro de João, esse texto é um texto bem emblemático, que muitas pessoas acabam confundindo. Porque o texto existe um contexto, e no contexto fala que Jesus Cristo estava conversando com Nicodemos. Estava em um diálogo com Nicodemos, instruindo Nicodemos acerca da salvação, acerca do novo nascimento. O que hoje nós precisamos entender é que esse novo nascimento não acabou, não é uma nova proposta, porque a palavra ela se renova a cada dia, mas a promessa de Deus, ela permanece, salvação, novo nascimento. E nós precisamos entender que precisamos ser nova criatura, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E nós não estamos praticando isso, porque nós estamos ainda praticando as coisas velhas. E hoje, acima de tudo, ainda estamos levando para dentro das congregações as coisas velhas, querendo fazer com que as pessoas entendam de que é normal todas as coisas. Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. É o que está escrito na palavra de Deus. E nós estamos fazendo todas as coisas. Nós estamos vivendo um evangelho de não tem problema. É um evangelho de tudo bem. Não, está ótimo. Não podemos estar vivendo esse evangelho. Temos que estar imergidos na palavra, dentro do que diz a palavra. É salvação, é céu, é inferno. E hoje não se ouve mais pregação falando sobre isso. Não se ouve mais falar sobre salvação. Não se ouve mais falar que o salário do pecado é a morte. Não se ouve mais falar de que se não entregar a sua vida a Jesus, padecerá. Não estamos mais falando que existe uma válvula de escape. Não estamos mais falando que Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. É muito difícil, porque quando você chega em uma igreja que você fala sobre isso, não te chama mais para ministrar. Porque quer que você ministre sobre prosperidade, o que as pessoas vão construir. E a Bíblia diz que não adianta juntar tesouro na terra onde a traça e a ferrugem consomem.
E diz mais: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas serão acrescentadas naturalmente. Ou a Bíblia é mentirosa, se eu estiver mentindo. Porque possa que eu esteja falando algo que alguém não acredite, mas está escrito na palavra. Nós precisamos, primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E saber que as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Eu não preciso pregar que você precisa fazer seu voto de confiança. Porque é você e Deus. É você e Deus. A sua confiança tem que estar no Senhor, não é no que eu falo para a sua prosperidade. Mas hoje o que nós estamos vendo é isso. Mas vamos para a palavra, vamos estudar um pouco, entender um pouco esse evangelho de Jesus. Lucas, capítulo 14, versículo 25, alguns versículos eu vou ler, para nós entendermos um pouco a parábola acerca da providência. Lucas 14, 25 e diante disso. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai e mãe, e mulher e filho, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar o conselho sobre se com os 10.000 pode sair ao encontro dos que vêm contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Queridos, aqui está um texto muito claro sobre a questão do servir a Deus. Em outras traduções, o versículo 25 vai dizer assim, 26 melhor dizendo: se alguém vier a mim e não me amar mas que a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E hoje o que nós temos visto bastante é isso. Eu estou falando a começar de mim, a começar de nós. Porque qualquer coisa é um motivo para eu não estar fazendo a vontade de Deus, para eu não estar fazendo a obra de Deus. Eu não posso estar hoje, eu não posso estar no evangelismo hoje, porque hoje tem o aniversário da minha filha, tem o aniversário da minha mãe, tem o aniversário do meu pai. E eu preciso estar lá com eles, para confraternizar esse momento, porque aniversário só é uma vez no ano, e eu posso evangelizar 365 dias, sendo que eu não tenho coragem de sair 2 horas da minha casa para ir evangelizar, levar a palavra de Deus. Isso eu estou amando mais os meus a mim do que a Deus. Eu não posso. É o que nós estamos vendo. Eu sei que esse vídeo, ele possa que ele não tenha muitos likes. Eu não estou querendo likes, eu não estou querendo seguidores, eu não estou querendo nada. Eu só estou querendo apenas falar sobre o que nós estamos vivendo hoje. Mas temos visto muitas pessoas se transvestindo de pastores, se fazendo pastores.
mas a fim de se promoverem financeiramente, enriquecimento ilícitos, usando a palavra como conveniência para enriquecer, para encher os seus bolsos. Mas sei de uma coisa, que um dia haverá uma prestação de conta. Porque a Bíblia ela é bem clara e diz que um dia vai haver a prestação de conta. E vocês sabem quem são vocês que estão fazendo isso. Vocês sabem que vocês vão prestar conta a Deus. Porque vocês estão usando o Evangelho de maneira equivocada. Vocês estão usando o Evangelho para enriquecimento ilícito. Quando vocês enganam pessoas dizendo, você precisa, quanto mais você dá, mais você vai ganhar. Deus não é Deus de barganha não, queridos. Deus ele não barganha com ninguém. Deus é o Deus de amor. Deus é o Deus que é amor e é justiça. É amor por aqueles que vocês estão enganando, de justiça para ser feito na vida de cada um daqueles que estão fazendo as coisas erradas. E aceitando tudo dentro das igrejas. Pecado é pecado. Hoje é triste nós olharmos o que tem acontecido dentro da igreja. Adultérios, fornicação. Não tem problema não. É melhor eles estarem juntos do que estarem aí pelo mundo se prostituindo. De qualquer maneira está errado. E nós estamos visualizando isso. Nós estamos enxergando isso. Será que não nos pesa na consciência? Onde está o amor? Nós temos esquecido do amor, temos esquecido de pregar o perdão, nós não temos a coragem de perdoar. Portanto, aquele que quer ser perdoado, ele perdoa. Hoje o que nós temos ouvido é, não quero nem saber, ela me pediu perdão, perdoei, mas não quero mais conta. Onde está a comunhão? Onde está a comunhão? Onde está o amor? A Bíblia diz que se meu irmão ele pecar contra mim e não me pedir perdão, eu posso ir até meu irmão. E já aconteceu comigo, não foi uma só vez. Eu fui ofendido gravemente. Mas eu tive que baixar a crista, eu tive que baixar o meu ego, engolir o orgulho e essa pessoa e dizer: me perdoe, errado fui eu entendi errado. Sabe para quê? Para que houvesse o perdão, para que essa pessoa ela também sentisse o desejo de me pedir perdão e a gente se perdoasse. Hoje a gente se fala normalmente. Hoje eu amo, continuo amando, como eu sempre amei. E procuro, estou falando apenas aqui, somente como ilustração, mas eu não guardo mágoa. Eu não fico me lembrando disso. Apenas eu uso para dizer a Satanás que ele tentou, mas não conseguiu. Porque o que ele fez acontecer não prosperou. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus é perdão e nos perdoamos. Por isso eu uso. Mas eu não uso como arma para me defender, para quando chegar em um lugar. Não. A arma que eu preciso usar está aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus é que eu preciso usar como arma, mas não para minha defesa, mas para a salvação. E nós precisamos fazer isso. Precisamos ser sinceros com nós mesmos. Pastores, abram os olhos. Pastores, enxerguem a palavra como a palavra é. Não aceitem esse evangelho de conveniência dentro das congregações. Jesus Cristo está voltando. E haverá uma prestação de conta. E nós vamos sim prestar conta daqueles que nós estamos pastoreando. Aqueles que nós estamos ensinando, aqueles que nós estamos discipulando. Nós vamos prestar conta sim. É tempo de despertar, é tempo de acordar, nós precisamos acordar. Nós precisamos entender o que diz a palavra, nós precisamos voltar lá atrás e iniciar novamente. Precisamos pregar a verdade é Cristo.
Estamos vendo hoje como está a nossa cidade, nós não temos a coragem de sair, estamos conformados. Não temos a coragem de sair das quatro paredes, ir nas vielas, nas favelas, levar o evangelho, resgatar vidas, anunciar a salvação. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos estar embebido na palavra, nós precisamos estar arraigado, enraizado na palavra. Nós precisamos falar de amor, nós precisamos ler, nós precisamos compreender, nós precisamos anunciar, e nós não temos fazendo isso. Nós precisamos falar do caminho, o caminho é Jesus Cristo, a porta, mas nós estamos preocupados com outros tipos de porta. E a palavra de Deus diz no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, fala sobre o caminho, fala sobre a porta. E diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e pouco há os que a encontram. A Bíblia, quando nós iniciamos a ler o texto em Lucas 14, nós falamos que ia com ele uma grande multidão. Porque eu creio que o desejo de Deus é que todos alcancem a salvação, todos sejam salvos. Mas são poucos que vão enxergar o caminho estreito, são poucos que vão enxergar a porta estreita. Porque quando nós falamos de algo estreito, é algo apertado, algo que traz desconforto. Quando nós calçamos um sapato apertado, como é que isso nos castiga o nosso pé? Quando nós vestimos uma camisa apertada, como isso nos sufoca? Mas o caminho, esse caminho apertado, é um caminho que traz desconforto, é o caminho que nós estamos atravessando, o caminho de anunciar o Evangelho, o caminho dessa turbulência, é um caminho apertado, mas que está nos levando para uma porta apertada para nós passarmos e chegarmos em um local de conforto. Ao contrário do caminho espaçoso, o caminho largo é um caminho de conforto. É o caminho que hoje nós estamos vendo no mundo. É o caminho do prazer, o caminho da satisfação, que leva a uma porta larga, mas conduz a um lugar desconfortável, que é o inferno. Nós precisamos disso, entender isso, a porta larga e a porta estreita. Qual das duas você está escolhendo? O que é que você escolhe? Você escolhe qual é o evangelho? Você ainda quer continuar trocando Jesus por 30 moedinhas de prata, assim como fechada? Ou você quer estar entre aqueles que creram na ressurreição, que viram a crucificação e crer que Jesus ressuscitou para que a gente tenha vida, que Ele morreu em nosso lugar? Fica a seu critério, a você escolher. Mas nós não podemos nos calar, não podemos nos prender a essas coisas do mundo, que o mundo jaz o maligno, está escrito na palavra. Jesus Cristo está voltando, igreja. Desperta, tu que dorme. Desperta, tu que dorme. Será que no dia do julgamento você vai ter a coragem de dizer para Deus que o regulamento estava nas letrinhas miúdas, que você não conseguiu ler? Estava em um contrato com letras miúdas, bem pequenininho? Não, está em letras grandes. Basta apenas você abrir os olhos e enxergar. E entender que tudo isso teve um preço pago na cruz do Calvário, por minha vida, por sua vida, para que hoje eu estivesse aqui. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, eu não sei quem vai conseguir visualizar, porque quando nós falamos a verdade, somos impedidos, somos caçados,
Nunca tive nada caçado, apesar do que o meu canal é um canal muito fraco. Muitas pessoas não dão atenção, sabe por quê? Porque eu não estou falando de prosperidade, eu não estou anunciando aqui jogo do tigrinho, nem outros tipos de jogos, tipo de bets, nada. Estou falando de salvação, estou falando de Jesus Cristo, estou falando do grande amor de Deus, estou falando do Espírito Santo. E a Bíblia ainda fala mais, que nós precisamos disso. Hebreus, versículo 12. Hebreus, versículo 12, ou capítulo 12, desculpe, versículo 14, diz assim. Melhor, eu vou ler Hebreus, capítulo 12, do versículo 12 até o 14, que diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueje se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Enfatizando esse versículo 14 de Hebreus 12, que fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Será se nós temos nos santificado suficiente para ver a Deus? Porque a Bíblia que está dizendo, não sou eu não, está escrito. Vá na sua Bíblia e veja. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação. O que é santificação? Santificação significa separação. Se santificar significa se separar. Santificar-se significa separar-se. Separar-se de quê? Se separar de quê? Se afastar de quê? Do pecado, das concupiscências da carne. É se separar daquilo que traz coisas contraditórias à palavra de Deus. E nós precisamos estar santificados. A santificação não significa que eu estou dentro de uma congregação 24 horas, eu estou santificado. Eu estar de joelho o dia todo aqui, gritando para a comunidade ouvir que eu sou cristão, isso não significa santificação. A santificação significa se separar. Estar na igreja, cultuando a Deus, faz parte. Estar de joelho, orando a Deus, é essencial. Mas a santificação é você se transformar no livro que as pessoas leem. Santificação é você estar no mundo, vivendo no mundo, não se contaminar com o pecado. Porque hoje muitos estão se contaminando e achando que é normal. Achando que é normal a contaminação. Pecado é pecado, é contaminação. Santificação é você estar passando no meio da lama e não se sujar. Na lama do pecado, no lamaçal do pecado. Porque hoje o mundo jaz trevas. E você passar no mundo, porque as pessoas estão de olho em você. Seja o livro que as pessoas leem, seja exemplo. Santificação é como um sabão, um sabonete. Se você mergulhar ele na graxa ou no óleo queimado ou no óleo qualquer, ele não vai perder a sua essência. Ele não vai perder o seu aroma. Ele não vai perder o seu poder de limpeza. E muito pelo contrário, ele vai limpar aquela sujeira. A santificação é isso. É você não se misturar. É você ver a roda dos escarnecedores e você não está ali junto. É você ver o grupo de fofoqueiros e você não está fofocando junto. É você ver o grupo de pessoas que criticam o evangelho e você não está criticando junto. É você estar em um ambiente hostil e não ser igual aos outros. A santificação é a separação. E para vermos a Deus, porque a Bíblia está escrito, sim, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Se queremos ver a Deus, temos que nos santificar. Temos que ser santificados. Sabe por quê? Porque senão
a gente vai ouvir o indesejável: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas para isso não acontecer, é necessário renunciar a si mesmo, renunciar à carne, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus até mais do que a própria vida, porque aquele que perder a vida por amor de Deus achá-la-á, está escrito. E quando você ama a Deus, você não se incomoda com o que pode acontecer. E precisamos disso, precisamos viver esse evangelho, precisamos pregar a paz, precisamos pregar a salvação, precisamos falar sobre a santificação, precisamos falar sobre o amor de Deus, precisamos despertar, precisamos de anunciar que Jesus Cristo está voltando e que ainda existem pessoas precisando serem salvas, precisam de Jesus Cristo, precisam ser libertas. Esse é um papel que cabe a mim, é o papel que cabe a você, é o papel que cabe a todos nós que dizemos que somos igreja de Cristo aqui na terra. Portanto, se você é igreja de Cristo aqui na terra, desperta enquanto há tempo, acorda para a vida, levanta, sacode a poeira, renuncia o pecado e sai em busca de salvação, em busca de alma, em busca de anunciar o evangelho. Que Deus abençoe a todos aqui que ficarão, que ouvirão, que assistirão esse vídeo, e aqueles também que não puderem assistir, mas que viram o trecho. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que grandes coisas aconteçam e que no dia da salvação você receba bem-vindo, seja bem-vindo e não apartai-vos. Vinde a mim, bendito do meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que é meu. Deus abençoe a todos, a graça e a paz do Senhor.